Volta com o nosso Você Bonita, é aquele momento para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, porque a pauta é muito importante. Vai lá no @VocêBonitaTV. Convidamos hoje o cardiologista, Dr. Elcio Pires Júnior. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo Prazer bem. tê-lo aqui. Porque a gente vai falar das formas de prevenção, como é que a gente protege o coração nesse verão, uma estação importante. A gente vai falar dos sintomas e principalmente do que a gente deve fazer para ter um verão, né? Para ter saúde durante o verão, que a gente sabe que aqui no Brasil não é pouca coisa. A gente já estava comentando que o calor é lá fora, não tem sol, mas está aquele mormaço e que isso também pode prejudicar a saúde. Antes da gente começar, doutor, eu vou ler uma nota que vocês que acompanham aí na mídia, saiu a respeito do ator e músico Maurício Matar. Ele foi internado, gente, no Hospital Estadual de Bauru, na madrugada de segunda-feira, após sofrer um infarto. A assessoria do artista informou que Maurício Matar estava em Bauru para cumprir a agenda de trabalho e que durante o período que estava na cidade, começou a se sentir mal e procurou atendimento médico. A equipe médica realizou alguns exames e descobriu que Matar estava sofrendo realmente um infarto. E durante a tarde ele foi transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu para realizar o cateterismo. Então, ele teve que fazer um cateterismo. Maurício Matar teve alta na manhã desta terça-feira e será encaminhado para um hospital particular de São Paulo para realizar mais uma bateria de exames. A assessoria do artista informou que não será necessária nenhuma cirurgia, somente uma mudança de hábitos, como vocês sempre dizem, né, doutor? Bem-vindo. Vamos lá, no caso dele, ele procurou ajuda a tempo. Então, como que isso acontece, né? Eu acho que hoje os hospitais estão preparados e já pensam nessa questão do infarto, e até que se descarte que seja, tudo é feito nesse momento, né? Sim, hoje nós temos alguns hospitais, a maioria deles, na verdade, com um preparo já, com sistema de hemodinâmica, na qual o paciente chegando já infartado, ele é detectado esse infarto e ele é levado para uma sala onde é feito o cateterismo. Então, o cateterismo, na verdade, é um exame na qual a gente vai injetar contraste dentro dessas artérias lá no coração para a gente ver como é que esse coração, como essas artérias do coração estão, se tem alguma obstrução ou não. Tá. Caso ela tenha uma obstrução e seja passível de tratamento, às vezes já é tratado naquele momento mesmo. É colocado o stent, né? É colocado aquela tela, na verdade, o pessoal chama de molinha, mas é uma tela, na verdade, Tá. a expansível, que a gente vai lá e esmaga essa placa e abre novamente a artéria. E alguns casos são indicados para cirurgia. Aí vem cair comigo aqui, que eu sou cirurgião cardíaco, e a gente faz aquela tradicional revascularização do miocárdio. O pessoal está acostumado com o corte e tudo mais. Então são casos e casos. Tá, mas nem todo hoje mundo vai ficar só com o stent, nem todo mundo vai ter que partir para essa cirurgia maior. Isso, inclusive assim, todo mundo acha que às vezes o stent é a melhor coisa do mundo porque você não precisa abrir, não precisa fazer corte, entra aqui por uma artéria, às vezes pelo punho, às vezes pela região da virilha, você sai há 2, 3 dias, você está em casa, mas você tem indicação. Por quê? Porque às vezes o stent só, ele não comporta a doença que o paciente tem. Entendi. Então o que acontece? Ele precisa às vezes da cirurgia. Então cada caso é discutido. Todos os hospitais hoje, grandes, não só particulares, mas de SUS também, tem todas essas equipes disponíveis. E hoje a gente fala muito em Heart Team, que é o time do coração. É o time que todos nós sentamos, conversamos e discutimos qual a melhor estratégia para esse paciente. Então, no caso dele, por exemplo, parece que é um tratamento clínico. Parece que não vai precisar fazer nenhum tipo de procedimento, nem stent, nem cirurgia. Ele vai tomar remédios e vai ter que fazer muitas alterações aí, talvez, na vida dele, para que ele não tenha outros eventos, outros infartos. Mas que coisa, né? Na minha cabeça, assim, pensando, nós que não somos médicos e tal, o fato já de ser identificado um infarto, então está acontecendo o infarto, na minha cabeça, assim, necessariamente para controlar esse episódio, além do cateterismo, que é o exame, enfim, teria que ser feito alguma coisa, porque daí o infarto para, assim. Na verdade, o que acontece? Explica isso, doutor. Isso, assim, o infarto realmente, primeiro, nós temos vários tipos de infarto e vários graus. O infarto é a morte do músculo cardíaco quando você tem a falta de sangue. Ponto, isso é o infarto. Então não tem o chamado pré-infarto, isso não existe. O pré-infarto que nós chamamos é uma dor que não realmente
chega a ter lesão nessa artéria, tá? Não tem uma lesão no coração, não tem isquemia no coração, que é a falta de sangue, e aí você chama ela de angina, que é uma dor que fala pra gente, olha, talvez você vai infartar, toma cuidado. E às vezes esse infarto vem sem avisar ninguém, e vem mesmo, e você tem morte celular. Às vezes você pode ter um espasmo coronário, então não tem uma lesão propriamente dita, mas a tua artéria ela fechou. E faltou sangue em algum momento. Você pode ter uma artéria pequena que fechou. E essa artéria não tem uma repercussão tão grande dentro do coração. Por isso, às vezes, um tratamento clínico, porque ela é tão pequena que talvez não compense a gente tratar. E é por isso que você tem tratamentos e tratamentos. E já foi considerado, então, um infarto e que deu sinais de alerta, porque ele sentiu a dor. E já nós vamos colocar na tela para vocês saberem. E também o que você deve fazer agora no verão para você prevenir, né, doutor? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos hábitos, então. Como eu encerrei aqui a nota do Maurício Matar, ele vai ter que mudar alguns hábitos. Você pode completar, mas a gente já colocou alguns que podem ser bem interessantes para encarar o verão. Gente, olha lá. A gente segue aí, então, com... beber bastante água ou outros líquidos não alcoólicos, importante, né, doutor? Usar roupas leves, evitar comidas pesadas e gordurosas, fazer exercício logo pela manhã, ficando longe do sol, evitar esforços físicos nas horas mais quentes do dia. É perigoso mesmo? O grande problema de você estar fazendo uma atividade física num horário de muito calor é realmente você ter desidratação. E você já acaba desidratando um pouco porque você está fazendo atividade física. A gente não percebe isso, mas a gente tem uma perda insensível de líquido só de estarmos aqui conversando. No dia de alguém que é sedentário, vai perder em torno de 600, 700 ml de água só por estar vivo, estar respirando, conversando, fazendo tudo. Imagina quem está fazendo uma atividade física. A atividade física em alta performance pode perder até 3 litros de água. Um atleta de alta performance chega a isso. Um atleta de final de semana ou quem está na academia, às vezes tem uma perda menor, mas vai chegar às vezes a 1 litro. Depende muito de cada metabolismo. Então, se você ainda estiver num momento muito quente, muito provavelmente você vai acabar aumentando essa perda sanguínea e você vai acabar sobrecarregando o seu coração, porque você acaba tendo um aumento na viscosidade do sangue. E esse aumento na viscosidade do sangue pode acontecer o quê? Para quem já tem uma predisposição, quem já tem uma lesão, que está ali quietinha, não está fazendo mostrando a sua cara ainda, está sem sintomas, você pode acabar tendo um infarto porque diminui a chegada do sangue pela viscosidade aumentada na parte do coração e você pode ter um infarto. Lógico, não é para todo mundo, quem tem os seus exames bons, quem não tem nenhum tipo de coronariopatia, doenças aí nas artérias do coração, provavelmente não vai ter esse problema. Mas tem um consumo aumentado aí do seu miocárdio. A realizar nesses períodos. E nesse período também as pessoas acabam saindo mais, acabam consumindo mais álcool e mais comidas gordurosas cheias de açúcar, né? Isso. O impacto disso, obviamente, ele acaba sendo um pouco mais tardio até do que no momento, né? Eu comi a feijoada agora e ela veio e entupiu. Isso é um processo um pouco mais gradativo. Mas o problema é que isso não é só no momento. Não é que eu comi a feijoada hoje. Normalmente você acaba saindo fora nesse período. São períodos de férias que você acaba tentando aproveitar. Você fala, não vou ficar fazendo academia, eu não vou fazer dieta, né? É difícil fazer, a gente entende isso, né? Como profissional de saúde, a gente sabe a dificuldade disso e como pessoa, a gente faz isso também como profissional liberal, entre aspas, a gente acaba sabendo isso que funciona. Mas como que a gente tem que lidar com isso? Moderado. A gente tem que, a palavra que a gente tem que frisar sempre é com moderação. É o equilíbrio, né? O bom senso em algumas situações. Lembrar que o álcool desidrata. Não adianta você tomar 1 litro de cerveja, tá? Você vai desidratar também, tá? Mesmo que a cerveja tenha líquido, tá? Que ela seja não é porque ela seja isso. Mas você vai desidratar e você vai precisar se hidratar sem contar todos os efeitos do álcool que vai acabar tendo no seu corpo. Tá aí, vamos colocar então alguns sintomas, que isso é muito importante. Tá aí, mais uma vez salvou a vida do Maurício Matar, foi um exemplo, então que ele procurou ajuda. Sintomas de infarto, então uma tontura, dor no ombro, braço ou costas, palpitações cardíacas,
náuseas ou vômitos e dificuldades para dormir. Esse é o primeiro. No segundo, a gente tem um suor frio, falta de ar, dor abdominal, palidez e cansaço. O único e grande problema, doutora, é que todos esses sintomas se confundem com tantas outras coisas e que talvez isso dificulte um pouco, né, para que a pessoa procure ajuda logo. Sim. Na verdade, a gente estava conversando aqui um pouquinho fora do ar sobre exames, sobre a necessidade de você estar fazendo os exames e tudo mais, mas que esses exames eles não são 100%. Eles são exames que te orientam e te ajudam. Então, o olhar do profissional, o olhar do cardiologista, o olhar do clínico, do médico para esses sintomas e conseguir adequar isso à realidade daquele paciente é indispensável. Então, lógico, se eu não estou com uma dor abdominal, obviamente que eu vou pensar muito mais em alguma patologia abdominal do que na patologia cardíaca. Porém, muitos pacientes que infartam têm essa dor, porque dependendo de onde você tem um infarto, essa dor ela pode ser refletida para esse lugar. Entendi. Pacientes diabéticos não têm dor, têm menos dor. Pacientes idosos têm menos dor. Então, assim, isso varia muito para cada indivíduo. E é isso que a gente tem, na verdade, que individualizar. Esses fatores e esses sintomas são muito importantes para quê? Como sinais de alerta. Se você sente eles toda hora, se eles estão de alguma forma sendo limitantes para você, então você nunca sentiu nada, está fazendo uma atividade física, começou com uma dor estranha nas costas, um suor frio, você não se sente bem? Pare, procure um médico, procure um serviço de atendimento, porque às vezes pode ser alguma coisa um pouco mais séria. Perfeito o que você disse. Eu acho que no final a gente também tem que pensar que a gente se conhece e que algumas coisas vão realmente sair, né, do que a gente está acostumado e de coisas que a gente já sentiu. Doutor, vamos falar então de exames. Com certeza. Diferente de algumas questões ligadas a outras doenças, que a gente tem marcadores e que, né, com hemograma, enfim, outros exames a gente consegue encontrar algumas coisas. O que o nosso check-up indica algum problema no coração? Existe algum, enfim, específico? Claro, para quando vocês já suspeitam ali, que conhecem um pouco do dia a dia do paciente, história familiar, vocês vão além. Mas daquele check-up básico e clássico que é o que hoje, né, a nossa população está acostumada? Olha, um paciente com um histórico não tão importante de doença coronária, familiar, que não tenha outras doenças. Então, aquele paciente que vai chegar para você e vai fazer quero fazer um check-up, doutor, quero ficar aí kits com o meu ano, quero fazer os meus exames. Basicamente, então, no cardiologista, quando você vai no cardiologista fazer isso, você vai ter alguns exames essenciais que são, primeiro, o ecocardiograma. O ecocardiograma, que é aquele ultrassom básico do coração, que vai mostrar o quê? Se tem alguma coisa estrutural, mostra a função, como ele bate, como funcionam todas as estruturas do coração, se as válvulas estão boas, se eles estão batendo bem, se tem alguma alteração nisso. Ponto, ecocardiograma. O segundo exame primordial para a gente fazer, teste ergométrico. Por quê? O teste ergométrico, o que ele nos ajuda? Ele não é para ver quanto você corre, não é para ver quanto você anda, não é a sua resistência, tem outras coisas para isso. Na verdade, a gente faz o teste de esforço, que é melhor até do que o ergométrico, que pode ser numa esteira, pode ser até induzido por remédio. Porém, o que eu preciso saber? Como esse coração se comporta no esforço. Então, eu preciso colocar esse coração com uma frequência cardíaca mais alta. Então, por isso que você faz a esteira, que é para subir a sua frequência até um limite da sua faixa etária. O batimento cardíaco máximo, ele é basicamente 220 menos a sua idade. Então, para quem tem 40 anos, ele vai estar aí na faixa de 180. Então, não quer dizer que os 181 meu coração vai explodir, não é isso. Mas também, se você ficar muito abaixo, também não tem problema. Mas ele serve para a gente avaliar essas variáveis, se vai ter realmente alguma alteração ou não, chegando nesse patamar próximo, não é no 180 nesse caso. Então, esses são os dois essenciais. Raio-x de tórax
e eletrocardiograma. Entendi. Para um paciente básico que a gente vai fazer e os exames laboratoriais, que aí a gente vamos cair no nosso colesterol que você me perguntou. É o colesterol, não tem jeito, né? Ele é um marcador importante. Ele é um marcador muito importante, por quê? Porque é com o aumento do colesterol e do triglicérides, o triglicérides fica lá atrás, mas ele é bem importante também. Ele também é gordura e ele também faz obstrução das artérias com placas. Tá. Então isso é o mais importante. E a dosagem dessas dois tipos de gordura acabam mostrando pra gente como é que está o seu metabolismo, se você está abusando ou não, tá? Ou se você tem alguma predisposição a tê-los mais alto. Por exemplo, tem gente que tem isso geneticamente, um acúmulo disso. E aí a gente precisa tratar, porque normalmente um paciente que tem uma lesão coronariana, muito provavelmente vai ter alguma alteração nesses lípides, nessas gorduras. Porém, doutor, vocês se preocupam com a soma do valor ou aquela história ainda que o colesterol considerado bom pode ser mais alto, sim, e o ruim que é o problema, mas a soma deles, enfim, queria entender. Olha, na verdade o que a gente olha muito hoje, o que é preconizado muito pela sociedade brasileira, não só pela gente, mas também pela American Heart, pela sociedade europeia, é o LDL. O LDL, né? É a fração considerada do colesterol ruim. Esse LDL, ele reflete muito isso. Quanto mais alto o LDL, mais o risco de você ter depósitos de gordura. Tá? Se você tiver mais riscos, ou seja, se você é sedentário, se você é obeso, se você é tabagista, se você tem história familiar, o seu LDL ideal, ele vai caindo. Ou seja, a gente tem que puxar mais o cinto, a gente tem que pegar mais do pé desse paciente, porque ele pode chegar até o LDL de ideal para um paciente até 50. O LDL para uma pessoa normal é em torno de 100, a gente espera. Então, para um paciente de alto risco, a gente corta pela metade. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, a gente tem apertado cada vez mais o cinto em relação ao LDL. Essa fração é a mais importante. Ok. E ainda triglicéridos. Quanto tempo a gente tem, Cláudia? Que a gente vai ainda, dá tempo de fechar com perguntinha, então, olha lá. Paula, obrigada, um beijo. O infarto pode acontecer repetidas vezes, assim como o AVC? Pode. Eu tenho pacientes com 5 infartos. Nossa. E aí, respondendo a Paula, o que acontece? Obviamente não é aquele infarto que todo mundo imagina, que é aquele infarto fulminante, que ele chega com parada cardíaca e tudo mais. Mas são diversos eventos ocorrendo em vários períodos, com diversos tipos de grau de lesão. Então teve uma lesão pequena numa vez, não se cuidou, ou tem uma doença muito importante, fez o tratamento e não funcionou. E você pode colocar um stent e fechar, você pode fazer uma ponte e fechar, depende muito de você. Porque o tratamento, a doença coronariana, a doença aterosclerótica, ela é sua. Ela não tem um tratamento de eu ir lá e tirar isso daí. Isso vai ficar com você e nós temos que controlar. Pro resto da vida. Vai viver com aquilo e por isso, mudança de hábitos. Voltamos aí na frase da nossa pauta, né? É o que precisa. Tá aí, gente. Eu vou agradecer, então, o Dr. Elcio Pires Júnior, que é cardiologista. Quem quiser saber mais, pode segui-lo lá no Instagram, @doutorabreviado, Elcio Pires Júnior, tudo junto. Júnior é abreviado também, tá? Dr. Elcio Pires Júnior. Vou deixar um telefone de contato, 5547-7794, 5547-7794, para acompanhar o trabalho do doutor. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais também, vai lá, @Carol_Minhoto lá no Instagram. Te vejo mais tarde no segundo horário do Você Bonita às 22h30. E aproveito o final do programa para mandar um beijo meu e de toda a equipe do Você Bonita para nossa superintendente Marinês, que faz aniversário hoje, ó. Beijo, saúde, 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 que coisa boa. A gente volta amanhã ao vivo, meio-dia. Obrigada, gente. Beijo.